Bom dia a todos. A paz de Jesus. Amém? Tem uns irmãos que não aceitam a paz de Jesus. Tem que ser a paz do Senhor Jesus. Mas irmão, desculpa aí, mas só tem uma paz, né? O resto é tudo detalhe. O resto é tudo falso. O resto é tudo, como diz as meninas aí, é tudo falciane. Oh, Jesus. Eu estava com as meninas conversando e tal. Aí uma delas assim: isso aí é lá daquele país onde só tem coisa falciane. Falciane? De onde? Daquele Paraguai. Falciane é, meu Deus. Então só existe uma paz, querido, né? Se você dá paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a paz do Mestre. Os irmãos da Universal falam, tá ligado, né? Os irmãos mais judaizantes falam shalom. Isso aí... Nós não podemos se apegar na periferia, amém? Jesus é o centro, o resto é bairro. Jesus é o centro, o resto é quarta linha, irmão. Jesus é o centro. Então nós temos que ficar com Jesus, que é o centro. Amém? Amém? Se nós ficar com Jesus, nós vamos brigar menos. Se nós ficar com Jesus como o centro, nós não vamos ficar brigando na periferia. Nós não vamos ficar discutindo porque uma igreja batiza em água parada e a outra batiza em água corrente. Nós não vamos discutir porque uma batiza em nome de Jesus, a outra batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós não vamos discutir porque um é calvinista e o outro é arminiano. Não, nós não vamos ficar na periferia. Nós vamos ficar no centro, amém, queridos? Homens grandes olham de cima. E um homem de Deus e uma mulher de Deus olha do reino, não olha no nível de denominação. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém? A Bíblia fala de que Josué, olha que interessante isso. Josué encontrou um anjo do Senhor. Ele estava num momento de batalha, de guerra, de luta. Ele encontrou um anjo do Senhor. E aí ele falou para o anjo, ele puxou a espada. Ele puxou a espada e... De que lado você é? Perguntou para o anjo, de que lado você é? O anjo falou assim, versão telmariana: ô cabeção, eu não sou de lado nenhum, cabeção. Eu vim do céu, eu venho da parte do Senhor dos Exércitos. Por que eu entendo? Que Josué era menino, imaturo. Ele perguntou de que lado você é. Quando nós perguntamos de que igreja você é, e se isso importa, é porque nós somos meninos ainda. Quando nós sabemos que a pessoa está em Cristo, não importa, como diz aquela musiquinha, não importa a igreja que tu é. Quantos entendem isso? Diga amém. Amém? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu ouvi um testemunho de uma missionária. Quem é o pai daquela criança? Com aquele cabelo da Pedrita. Eu vi um testemunho de um missionário que chegou em um dos países muçulmanos de maior perseguição aos cristãos, a um país que tinha 99% de muçulmanos. Os cristãos que tinham estavam escondidos em cavernas. Ele encontrou uma missionária católica. Irmão, quando ele encontrou a missionária católica orando a Jesus, ele falou: vai se converter, tá? Porque vocês são tudo idólatra. Não, irmão, ele abraçou ela e choraram 1 hora junto. Eu estava atrás de alguém com a mesma fé que eu. Por quê? Quando as situações ficam difíceis, o que nos une é maior que nos separa. Amém, queridos? Então não espera ficar difícil. Seja grato agora. Amém, queridos? Que possamos crescer nisso, né? Amém? Eu queria falar, a palavra dessa manhã é a seguinte: desconstruir para reconstruir. Tem obras que não adianta reformar, você tem que reconstruir, quebrar para construir de novo. Amém? Abra comigo em Jeremias capítulo 18.
Jeremias capítulo 18. Isaías, Jeremias, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. E como diz a musiquinha, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Vamos lá, diz assim, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia era de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro. Espírito Santo, essa palavra precisa ser distribuída pelo Senhor, porque eu sei que eu não vou distribuir da forma correta. Os 5 pães e 2 peixes alimentariam muito poucos, mas o Senhor pode distribuir e nós vamos sair daqui alimentados. Fala conosco essa manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Havia um vaso sendo construído nas mãos do oleiro e por algum motivo quebrou-se. Deixa eu dizer uma coisa para você, a maioria dos que estão aqui essa manhã aqui nesse salão, de alguma maneira passamos por desconstruções. Mas é interessante, o vaso estava na mão do oleiro, ele não estava na mão do diabo, ele não estava na mão de Satanás, está na mão do oleiro, aqui na mão do Senhor. Esse texto fala que estava na mão do Senhor. Mas por que quebrou? Por que, se é Deus que estava construindo esse vaso, por que quebrou? Por que algumas coisas da nossa vida se quebram e a gente queria acertar? A gente está buscando a Deus, afinal. Nosso coração quer acertar. A gente não quer errar. A gente quer fazer o melhor. Mas por que quebra? Por algum motivo, esse vaso aqui, ele quebrou. Estava na mão de Deus, mas ele quebrou. Eu posso tentar elencar vários motivos aqui. Nem sempre nós sabemos o motivo que as coisas se quebram em nossas vidas. Às vezes, algumas coisas nós vamos entender por que quebra só anos depois, décadas depois. A porta que Deus abre, nós agradecemos na hora. A porta que Deus fecha, nós agradecemos depois. Né? A Vivi contou um testemunho aqui, né? Diz que ela tinha um namorado antes de me conhecer. Tadinha. Até eu chegar, né, gente? Na hora que eu cheguei foi um arraso. Como eu falei, todo homem feio casa com mulher bonita, porque todo homem feio é somebody love, né? Né, Renan? Não, é um cara bonito, Renan, um cara bonito. E ele era um cara assim, magrinho. Gente, acredite se você quiser, eu já pesei 63 quilos. Com a mesma altura. Então era um nariz e um risco. Né? Eu engordei 30 quilos, gente. Eu estou no avivamento. E quando eu conheci a Vivi, ela tinha um namorado. Esse namorado se foi, graças a Deus, né? Eu assumi a posição titular e casei, né? E há uns anos, 2, 3 anos atrás, ela encontrou, a gente passou e viu ele. O cara está com 180 quilos. Está feio, gordo. Eu falei, tá vendo? Agradece. Agradece a porta que Deus fechou lá atrás. Aí, ó, Deus abriu uma porta que não era tão bonita, mas ó, tô aqui, ó. A porta que Deus fecha, a gente não agradece na hora, porque a porta que Deus fecha é aquele emprego santo que você queria. É aquela pessoa que você queria casar. É aquele ministério que você queria ser usado. É aquela viagem, aquele negócio. Não, agora vai dar certo. Aquela igreja que você sonhou. Aquilo que você... E não deu certo. Por quê? Não sei. E qualquer um que dá uma resposta para isso pode errar. Eu me derramo na soberania de Deus. Eu me curvo, eu me inclino. Eu sou obrigado a me inclinar a isso. De que Ele sabe por que quebra. Mas alguns vasos quebram. O importante é nas mãos de quem quebramos.
O importante é quem nos desconstrói, pois todos nós passamos por vale da sombra da morte. Mas o importante é com quem passamos. Todos nós passamos. Queridos, parente de crente morre de câncer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, e eu profetizo em nome de Jesus que isso não vai acontecer na sua vida. Eu abençoo você com essa palavra. Mas isso, quando a minha mãe morreu com mal de Parkinson, eu falei, meu Deus, ou eu não tenho fé, ou a Bíblia é mentirosa. Eu orei para ressuscitar, eu orei para curar, e não curou. Queridos, Lázaro ressuscitou, sim ou não? No quarto dia, foi um milagre ou não foi? Mas Lázaro está aqui para contar a história agora? Não, ele morreu. Todos nós morremos. Então, coisas que acontecem com quem não é cristão, acontecem com quem é. O sol está sobre todos. O dia mau está sobre todos. A diferença é com quem passamos o dia mau. A diferença é com quem passamos na casa do oleiro. Quem coloca as mãos de nós para nos desconstruir e para nos reconstruir. Muitos de nós temos que deixar Deus desconstruir coisas dentro de nós. Pedro teve uma visão, um lençol com um monte de coisa imunda na cultura dos judeus. Um monte de animal de pata fendida e coisas imundas. E a visão que Deus deu para Pedro é: Pedro, mata e come. Aí Pedro, negativo, eu sou judeu, eu não vou quebrar esse princípio aqui, capaz que eu vou comer esses animais aí imundos, eu não comerei nada imundo, Deus. E Deus fala: não chame de imundo o que eu santifiquei. Queridos, nós temos que desconstruir conceitos errados na nossa mente. Eu fui ministrar numa igreja em Araranguá, um ministério que eu sou muito amigo lá, e quando eu cheguei lá era um retiro de jovens. Olha que cena. Olha que cena. E eu cheguei lá, eu vi num canto uns 25 jovens de preto, fazendo assim, ó. Sai dele, não entra em mim. E um gritava, eu falei, meu Deus, está manifestado? É legião. Eu olhei, eu confesso para você, eu me apavorei com aquilo. Um retiro de jovens, evangélicos, cristãos. Eu falei, o que é aquilo? Não, ali é uma dança. Então eu percebi que é uma dança, mas que dança é aquela? O que é aquilo? Aquilo ali é o haka. Eu falei, o quê? Haka. Que dança? Aí ele explicou para mim que é uma dança neozelandesa, acho que é isso, da Nova Zelândia. E que eles dançam antes das batalhas. É cultural, é de uma cultura. E quem já viu aquele time de rugby na Nova Zelândia, eles fazem um ritual ali, um da frente para o outro, eles param na frente do outro e começam a dar soco no outro. E é uma loucura, é uma coisa até feia de ver. Mas olha que interessante, eles criaram esse grupo e as palavras que eles usam, eles usam algumas palavras em inglês, outras em hebraico, enquanto eles gritam ali aquele ritual, e trocaram as palavras e botaram palavras de bênção, de profecia, e onde eles vão, desfile de 7 de setembro, escolas públicas, eles vão apresentar isso, e depois que eles apresentam, eles falam as palavras que eles profetizaram, e falam que Deus mandou eles ali para abençoar aquele povo. Olha a estratégia que Deus deu para os meninos. Eles estão lá, é o único grupo de haka cristão do Brasil. Eu achei doido aquilo. Eu confesso que a minha mente teve que trabalhar um pouquinho. Porque a minha mente evangélica, eu tive que desconstruir na minha mente alguma coisa para poder construir outra. Você entende? Tem um amigo meu, à noite eu até vou falar dele, ele tem um chamado evangelístico. Cara, e o cara que é evangelista, eu sempre falo, ele é o Go Hulk, né? Ele não tem noção muito, ele quer ir, ele não tem medo, né? E esse meu amigo foi numa rave, agora, uma semana atrás, ele foi numa rave, ele pagou o ingresso, ele é pastor, tá? Ele pagou o ingresso da rave, botou a pulseirinha, ele e um discípulo dele foram na rave, 9 horas da noite, 10 da noite, ele saiu da rave às 9 da manhã do outro dia.
Porque rave é isso aí, meu, atravessa, né? Aí ele contou umas coisas absurdas dessa rave. 4 da manhã, para a música, porque eles não tinham alvará. Para a música, eles deitam no barro, no chão, onde eles estão, eles deitam e dormem. 8 da manhã, toca uma trombeta, pã, eles levantam e começam. Igual um zumbi, igual louco. É uma loucura. Eu vi a foto, é visão apocalíptica. Parece Walking Dead, parece o inferno. É o inferno, parece o inferno. Eu vi aquilo, eu fiquei assustado. E olha que eu já ministrei em alguns lugares assustador, eu me assustei. E ele contou uma coisa muito legal. Quando ele chegou na portaria para entrar, quem estava na portaria? Uma discípula dele, uma menina que ele discipulou e cuidou. Uma ovelha dele. Ela olhou para ele e fez assim, ó. Eu usei muita droga. Ou eu tô louca, ou é tu. Ele assim, sou eu. O teu pastor veio te buscar. Ela deu 2 voltas nela mesma. Fala de novo. O teu pastor veio te buscar, então tu vai buscar mais gente. Pegou ele pelo braço, levou para dentro da rave e começou a apresentar para os desviados que estavam tudo lá dentro. Ele mandou mais de 100 jovens embora. Ele começava a pregar, o jovem começava a chorar e falou, cara, tu acabou com a minha festa. Eu fui embora. Diz para mim, não é doido? Na nossa mente, às vezes, a gente, santo, na igreja. Queridos, eu vou dizer, nós precisamos desconstruir algumas coisas. Para construir algumas coisas. O nosso coração precisa se inclinar para Jesus e tentar ver como Jesus vê as coisas. Esse processo de desconstrução é ficar na mão do Senhor. Conceitos antigos vão cair, conceitos novos. Romanos 12:2 diz: não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Renovar o nosso entendimento, renovar como a gente vê as coisas. Querido, eu vou dizer uma coisa para você: uma mulher de Deus não é aquela que está só com uma saia ou com um cabelo comprido. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós não podemos mais olhar para o exterior. Nós temos que começar a entender que Deus olha o interior, que o exterior é uma consequência de um interior transformado. Nós temos que parar de julgar por aparência. Nós temos que começar a renovar a nossa mente. Um homem de terno e gravata também não é religioso, porque também tem o outro lado. Aqueles que acham, não, está de terno e gravata, está de saia e cabelo comprido, é religioso. Também não, porque essa pessoa pode estar fazendo aquilo, mas por amor a Deus. Então, se você está de bermuda, julgando o outro, você também é um religioso. Porque também tem eu chamo os religiosos tatuados. Tem uma galera agora que tatuada de bermuda, não, eu não uso terno e gravata, porque isso é religião. Tu também é religioso. Porque quem é um religioso? Religioso é aquele que acha que a sua forma é a única. Esse é um religioso. Se eu achar que a única forma de adoração e louvor é essa que o Diego ministra, que os irmãos ministram, hino da harpa é religiosidade. Eu me tornei um religioso. Eu fiz a minha religião. Então o Senhor precisa desconstruir coisas na nossa mente. Queridos, um dia eu estava ministrando na zona de prostituição, lá aqui em Criciúma, lá com as crianças ministrando, encostou um carro. E não foi para evangelizar. Não foi para pregar, não. E era um irmão da igreja, líder de ministério, de banda. E quando ele me viu, ele sumiu. Eu falei, o que é isso? Porque ministério não traz santidade para ninguém. Para ter a glória da segunda casa é necessário cair a primeira. Queridos, às vezes para vir um novo entendimento é necessário ser quebrado um antigo. Às vezes Deus vai permitir que entendimentos antigos, pensamentos antigos sejam quebrados. Pessoas que você achou que nunca iam ser uma bênção, vão ser bênção na tua vida. Deus vai surpreender você. O pastor Zezinho fala sempre isso, né? No céu terão 3 surpresas. A primeira, pessoas que você acha que nunca estariam, vão estar lá. Tua sogra vai estar lá, acredite se quiser.
Pessoas que você tinha certeza que estaria lá, não vão estar. E a terceira convicção, a terceira surpresa é você vai estar lá. Dá um sorriso, diga amém por isso, né? Cuidado, querido. Cuidado com aquilo que a gente acha que é certo. Paulo matava cristão, achando que estava fazendo a coisa certa. Vou repetir. Paulo matava cristãos. Ele matava cristãos. Paulo consentiu a morte de um jovem chamado Estevão, o primeiro mártir da igreja. E eu vou fazer uma pergunta para você. Paulo era do diabo? Não. Ele estava defendendo um único Deus, o Deus da Torá. E o fato de Paulo estar matando cristão, defendendo o Deus da Torá, fazia Paulo certo? Não. Ele precisava renovar a mente dele. Ele precisava se converter. Ele precisava entender quem era Jesus. E aí Paulo cai no chão numa viagem, fica cego 3 dias. Queridos, eu e você, para renovar muita coisa, precisamos cair do cavalo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes Deus permite coisas do nosso casamento, coisas da nossa finança, coisas da nossa vida que a gente nunca imaginava que ia acontecer. Sabe por que Ele permite? Para cair do cavalo, para Deus mudar o nosso entendimento, para deixar a gente mais humilde. Não, olha aquele pecador. Aí a tua casa cai e tu fala: meu Deus, caiu a minha casa. Porque você estava apoiado na sua religião, no seu entendimento, apoiado no seu ministério. Para vir o ótimo, o bom precisa ficar no passado. É aquela história daquele menino que estava caçando conchinha na beira do mar. E ele encheu 2 mãos de conchinha. Oh pai, olha aqui minhas conchinhas. Aí de repente ele estava lá na beira do mar, surgiu uma estrela do mar linda. Ele com as 2 mãos cheias de conchinha. Ai. E a estrela do mar foi. Queridos, às vezes é necessário abrir mão do bom para vir o ótimo. É necessário quebrar alguma coisa, deixar para vir aquilo que Deus quer. Então eu profetizo, querido, você não está perdendo, você não está sendo destruído, você não está recuando, você está num processo na mão de Deus. Talvez sendo desconstruído, mas você está na mão do oleiro. O importante é estar sendo desconstruído na mão do oleiro, na mão do Senhor. A palavra para Jeremias foi essa: Jeremias, desce a casa do oleiro. Olha ali, e o vaso que estava sendo construído por Deus quebrou-se. Queridos, Deus está com a mão em você há muito tempo, mas Ele permite quebrar algumas coisas. Ele permite, você se frustrar com pessoas. Diga glória a Jesus, gente. Deus me usa às vezes para frustrar pessoas. Deus me usa. Deus vai usar pessoas. Aquele que você olha muito e está olhando mais do que olhando para Jesus, vai frustrar você. Eu profetizo isso. Obrigado pelo amém. Eu te abençoo com essa palavra. Se você está olhando mais para qualquer coisa, mais do que para Jesus, qualquer coisa vai frustrar você. Se o ministério é tão grande na sua vida, ao ponto de ficar quase maior que Jesus, o ministério vai frustrar você. Se Abba Pai está tomando um lugar no seu coração que não deveria, Abba Pai vai frustrar você. Nós vamos frustrar você. E eu te abençoo com essa frustração. Ninguém diz amém, gente? Eu te abençoo com um carro 0, aleluia. Uma Amarok, receba, irmão. Aleluia, o culto já vai ficar pentecostal o culto, né? Começa a dizer, meu Deus, recebo. Uma casa na condomínio, recebo, Deus falando. Não, eu te abençoo com frustração. Receba, irmão. O recebimento não é tão forte, a adesão não é tão grande. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós deveríamos agradecer a Deus mais pelas frustrações do que pelas bênçãos. Porque são as frustrações que nos levam para perto dele. Segura aí, irmão, o anjo do Senhor aqui atrás de mim. É da 4ª linha, mas é um anjo do Senhor. Estava testando o reflexo do meu amigo. Relacionamentos passam. Relacionamentos chegam. Esteja aberto para o novo, sem deixar de ser grato pelos que se passaram. Irmão, desapega.
OLX. Desapega, irmão. Queridos, relacionamentos vêm, relacionamentos vão. O segredo é ser grato pelos que passaram. Você não pode ser ingrato. Seja grato por todos que passaram pela sua vida. De alguma maneira eles contribuíram para você chegar aqui. Agora, irmão, em nome de Jesus, né? Larga, ficou lá atrás. Vai para frente. Se você ficar lá atrás, você não vai viver o novo. Vai. Oh. Mas eu... Seja grato, ore por a pessoa. Vai embora. Processos. Para reconstruir é preciso desconstruir primeiro. Para o Senhor reconstruir uma obra, Ele precisa desconstruir, refazer fundamentos. Dependendo do tamanho da construção, é necessário reestruturar, queridos. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito que algumas pessoas entre nós aqui, a obra que Deus quer fazer é maior, é grande. E aí precisa mexer no fundamento, meu irmão. Não dá para construir de novo um prédio de 10 andares no fundamento de um prédio de 2 andares. Ele desfez um prédio de 2 andares, agora tem que mexer fundamento. Por isso que Deus está falando conosco, cuida da tua casa, seja marido, seja esposa. Por isso que Deus está falando fundamento, família. Porque se a família estiver em ordem, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus estiver em ordem, Ele pode construir um prédio em cima. Por isso que Deus está sacudindo a muitos de nós aqui e dizendo, para tudo. Como assim, para tudo, Deus? Agora que eu estava na pista para decolar, cancela o voo, porque se tu voa desse jeito, o teu tanque, o combustível que tem aí dentro, você vai cair daqui a 2 quilômetros. A tua asa não tem estrutura para voar, querido. Volta aqui. Preciso trabalhar o fundamento na sua vida. Fundamento cristão. De perdão, pessoas que ainda não perdoam. Querido, Deus não vai poder construir coisas em cima da falta de perdão. Ele não pode construir coisas em cima da fofoca. Ele não pode construir coisas em cima do medo. Ele precisa mexer no fundamento. Como estão entendendo isso? Ele não pode construir em cima da ingratidão. Ele precisa que você seja grato, inclusive por Saul, que te persegue. Obrigado pelo aleluia do Zezinho. O Zezinho eu tenho que levar, onde eu vou pregar, eu tenho que levar ele. Ele é uma bênção. Quando o culto está meio frio, aleluia, pronto, dá uma esquentada no culto. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quando que a bênção, o favor vai vir sobre a sua vida? Quando você tiver a oportunidade de matar Saul e você não tocar em Saul. Quando você tiver... Aí, meu irmão, aí Deus olha para você e fala, esse menino é um homem segundo o meu coração. Quando você tiver a oportunidade de torrar o filme de alguém que torrou você. Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Queridos, Deus precisa mexer no meio no teu fundamento. Ei, cuidado para não chamar de coisas do diabo aquilo que é de Deus. Cuidado. Outra coisa, esses dias eu vou dar um conselho geral aqui, pega quem quer. Cuidado com esse negócio de ficar rindo de língua estranha. Imitando língua estranha, rindo de língua estranha. Cuidado. Esses dias no meu trabalho tinha um cara falando, esse negócio ali é do diabo. Eu falei, cuidado. Esse negócio de cair no poder, de rolar no chão, é coisa do diabo isso aí. Eu falei, cuidado. Cuidado para não atribuir ao diabo aquilo que pode ser de Deus. É a única vez que a Bíblia fala que pode ser blasfêmia contra o Espírito Santo. Está escrito. Quando eles atribuíram ao diabo coisas que eram de Deus. Então, se você não entende o que está acontecendo... irmão, eu nunca caí. Glória a Deus, fica em pé, irmão. Que bom que você não caiu. Mas não julga o que caiu. Amém? É só um conselho aqui, não brinca com essas coisas. Não, ainda está escrito, não usar o nome do Senhor de forma vã. Cuidado. Cuidado com piadas, com brincadeiras. Com o Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo é nosso amigo, ele é sensível. Ele é de verdade. Dependendo
remover estruturas antigas e colocar fundamentos. Quando o nosso fundamento, quando estamos apoiados em pessoas, ele permite que pessoas nos frustrem. Quando estamos apoiados em ministérios, em títulos, ele nos mostra que o ministério e o título não tem poder nenhum contra o pecado e contra a depressão. Eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço gente que é grudada no ministério assim, ó. A depressão bateu, não conseguiu vencer. Está depressivo. Mas irmão, o ministério... Não, quando nós estamos apoiados, quando nossas estruturas, quando nós estamos com os nossos alicerces em cima de ministério, Deus permite que o nosso ministério não nos salve do pecado. E aí o pecado entra na nossa vida e fala, mas como se eu estou pregando todo domingo? Mas como se eu ministro louvor e quando eu ministro a unção desce? Como que o pecado conseguiu me pegar? Porque você está apoiado no lugar errado. Deus precisa mexer no fundamento. Um pastor amigo meu me chamou para ministrar e falou, vem aqui por favor, me ajuda, eu estou depressivo, eu estou tomando remédio, eu quero morrer. Pastor de 4 igrejas. Eu falei, pastor, estou indo aí, te amo querido, mas tu está apoiado no lugar errado. Porque por mais que o ministério te ocupe, ele não pode ocupar o lugar de Deus. E se você está fazendo, chegou a cansar de tanto fazer, significa que você não confia em Deus. Porque se você confia em Deus, você faz o que tem que fazer e vai dormir. E Deus cuida do resto. Queridos, eu vou dizer uma coisa, a igreja, a Abapai está crescendo. Do hotel tinha 16 pessoas, top. Deu 1 ano e 6 meses, querido, 1 ano e 7 meses. Deus está dando uma graça para nós. E alguns pastores já me perguntaram qual o segredo. Alguns pastores vieram falar comigo qual é a estratégia de crescimento. Como é que faz? Eu falo, rapaz, é muito top, anota aí. Não sei. É igual o Kung Fu Panda, o segredo, lembra? Quando o cara abre, não tem segredo. Eu não sei qual é o segredo. Continua leve, igual eu tinha 16 pessoas, para mim não pesou nada. Está a mesma leveza, eu estou feliz igual, eu continuo saindo com a minha filha, nada mudou, querido. É lógico que a gente precisa se reunir, se organizar, mas não pesou no meu ombro, porque começou a pesar, não é o Senhor mais. Tem coisa errada. Porque o fardo de Jesus continua leve, e o jugo suave, não mudou. Diga glória a Deus. E aí, vai se crescer mais, dobrar, e aí? Nada muda, vai continuar levinho. Se fica pesado, está errado. Eu volto, paro tudo, revejo meu conceito, mudo estrutura, desfaz tudo, Senhor, e começa do zero no hotel de novo. Diga amém. Tem algum problema com isso? Não, querido. O problema é estar na mão errada. Se eu estiver na mão de Jesus, o fundamento da nossa fé deve estar em Jesus, não em homens. Queridos, olha para mim. Arão ficou cuidando do povo aqui, ó. Gente, só um pouquinho, Moisés subiu, tá? Moisés foi ali no monte buscar as tabuinhas da aliança. Coisa pouca, ele vai ficar lá orando com Deus 40 dias, ele já volta, tá? Vamos ficar aqui aguardando, tá bom, gente? Vamos lá, o Zezinho faz um churrasquinho para nós, os irmãos do café capricham no café 40 dias aqui, vamos ficar aqui. E aí o povo começou, né? Deu 30 dias, porque o povo não sabe esperar. E hoje em dia não muda muita coisa, né? Se Deus não responder em 7 semanas, eu vou embora, né? Então, eu jejuo 21 dias, se Deus não responder nos 21 dias de jejum, Deus não me ouviu. Irmão, não bota Deus num quadradinho, né? Deus não trabalha no nosso tempo, diga amém. Então, aí o povo estava ali assim, cadê Moisés? Cadê Moisés? E Arão, calma gente, calma, Moisés, cadê Moisés? Não vinha, Moisés não vinha. Olha o que o povo fez. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro. E construir um bezerro de ouro. E Arão consentiu. E esse bezerro de ouro, olha o que o povo declarou. Este bezerro nos tirou do Egito. Quem que tirou eles do Egito? Foi Deus com a mão forte. Como que eles atribuem a um bezerro aquilo que Deus fez?
Queridos, quando nós estamos apoiados em homens, porque Moisés está demorando, queridos, em nome de Jesus, o véu se rasgou. Entra no Santo dos Santos você. Amém, queridos? Eu não vou ficar oferecendo oração forte aqui. Quando eu orar, tragam os seus celulares. Quando eu orar, nunca mais você vai receber notícia ruim. Eu vi isso, irmão. O pastor levou o celular para os montes para não ter mais notícia ruim no celular. Eu nunca vi disso. E aí as pessoas estão assim: Moisés, ore por nós, entra nos santos, Moisés, porque a gente precisa de Deus. Queridos, em nome de Jesus, todos nós que estivermos apoiando, eu estou falando com a igreja aqui, amém? Não estou falando eu estou falando com quem quer Deus, veio para a ceia, para a igreja. Quando nós estamos apoiados em homens, Deus vai permitir que homens nos frustrem e demorem. Deus vai permitir isso. O fundamento de que devemos ser primeiramente aprovados, depois usados. O fundamento, a reconstrução de que devemos juntar tesouros no céu e não na terra. Nos vemos apenas no processo do momento, Ele vê toda a obra. Por isso, devemos deixar Ele desconstruir coisas, tirar, limpar, refazer. Ele sabe o que está fazendo. A desconstrução é necessária. A desconstrução é necessária. Quando estamos na roda do oleiro, às vezes ficamos tontos, sem entender. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns de nós aqui não estão entendendo o que está acontecendo. Glória a Deus por isso. Porque na roda do oleiro a gente não entende mesmo. Mas a gente tem a confiança de que Ele está no controle. Eu quero abençoar você com essa palavra. Que nessa manhã, se preciso, Ele quebre tudo e faça de novo. Faça de novo. Que Ele nos ofenda. Que Ele venha nos frustrar. Que Ele permita que eu me decepcione, para que eu experimente a boa, perfeita. Quantos querem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Precisamos renovar a nossa mente. Renovai o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não quero a boa, perfeita e agradável vontade minha. Eu quero a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se você quer a sua vontade sendo realizada, você está no lugar errado, buscando o Deus errado. O Deus que você precisa buscar chama-se umbigo. O Deus umbigo. Mas se você quer o Deus criador dos céus e a terra, se você quer que o Deus criador dos céus e a terra, que Jesus seja o seu Deus, Ele tem uma vontade que é boa, ela é perfeita e agradável, e para isso Ele precisa renovar nossa mente. Que possamos crescer em humildade, crescer reconhecendo que Ele tem poder para desfazer e refazer. E eu profetizo que o teu ministério, o dom que Deus te deu, se ele estiver apoiado no lugar correto, fundamentado na pessoa de Jesus, ele vai brilhar. Porque é impossível esconder uma lâmpada, ela colocada no alto para que todos vejam. É impossível esconder uma cidade fortificada. Todos vão ver. E eu abençoo a tua vida com isso. Que possamos caminhar em renovação de mente. Amém, queridos? Eu quero só ler um versículo de Ageu 2 que diz: a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu profetizo que nesse segundo tempo na sua vida, nessa reconstrução, vai ter uma marca. Sabe qual é a marca? A marca desse segundo tempo é paz. Você vai estar em paz. Ainda que todos te ataquem, ainda que todos se levantem contra ti, ainda que pessoas que você ama te ofendam, a paz vai conduzir o seu coração. É um sinal de que você está nas mãos do oleiro.
porque Ele é o príncipe da paz. Vamos orar? Fica de pé se você pode, eu quero orar com você. Eu não vou me alongar. Eu sou bem livre com Jesus, meu irmão. Eu tenho que pregar até 11h30. Não, eu tenho que falar o que Deus colocou no meu coração. Se for 10 minutos, é 10 minutos. Se for 1 hora, é 1 hora. Eu não me importo com isso. E a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. Então eu quero orar em cima dessa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muitos de nós aqui, tem muitos irmãos e irmãs aqui que estão num processo de desconstrução. Até o casamento, Senhor, está passando por terremotos que está quebrando estruturas que iam ruir lá na frente. Relacionamentos. O Senhor tem permitido que coisas que nunca esse meu irmão, essa minha irmã imaginava que ia cair. O Senhor está permitindo que frustrações que nunca imaginavam acontecer. Permitindo que pessoas, coisas, ministérios frustrem, dinheiro frustra. Realização profissional venha frustrar. Isso tudo é o Senhor que está permitindo. O Senhor está permitindo que dogmas religiosos, conceitos de religião, aquilo é de Deus, aquilo não é. O Senhor está permitindo que essas coisas venham a cair, para que a gente não seja juiz de ninguém, para que a gente caminhe debaixo de humildade, debaixo de servidão, para servir os outros. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu quero te agradecer por cada frustração aqui. Não sei se você pode agradecer também, mas eu quero te agradecer por cada frustração, Senhor. Eu quero te agradecer por cada decepção. Eu quero te agradecer porque o Senhor permitiu que o meu marido veio me frustrar, que a minha esposa veio me decepcionar, para que o meu coração se voltasse cada vez mais para o Senhor, para que o meu fundamento, a minha alegria de viver, a satisfação de estar vivo, de viver para o Senhor seja muito maior do que viver para qualquer pessoa. Nos ensina sim, Senhor, a ser melhores maridos, melhores esposas, mas obrigado pelas decepções que eles nos causam. Obrigado, Senhor, porque a religião nos decepcionou. Obrigado porque a igreja nos decepcionou. Obrigado porque pastores, líderes nos decepcionam, porque isso nos leva para o fundamento correto, que é Jesus. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a cada frustração, a cada desconstrução, a cada não que eu recebi, a cada não que o Senhor me deu, a cada porta fechada que o Senhor fechou. Eu te agradeço. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez até aqui, porque se o Senhor nos trouxe até aqui, nós estamos na mão do oleiro, e eu tenho certeza, o Senhor vai fazer um vaso novo, conforme a tua vontade. Eu te abençoo com essa palavra. O Senhor vai refazer a minha e a tua vida, dia após dia, conforme a vontade dEle, e a gente vai renovando a nossa mente na medida que Ele nos desconstrói e Ele nos reconstrói, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Queridos, nós vamos cear. Eu não vou dizer quem foi, porque eu não quero expor, mas um irmão fez uma pergunta coerente para mim, e a pergunta foi: irmão, eu vivi muito frustrado, muito aprisionado por muito tempo, porque eu tenho um problema, um vício do cigarro, e esse vício, onde eu congregava, me impedia de cear. Eles não deixavam eu cear porque eu fumava, e eu queria saber se eu posso cear. E eu respondi da seguinte maneira: não existe diferença entre o vício do cigarro, o vício do cafezinho, o vício da novela, o vício da religião. Vício é vício. Vício é algo que prende você, que domina você. Então, se for assim, a maioria de nós aqui, acho que é melhor ficar sentado.
E perfeição a gente não pode buscar de ninguém, porque se for também ninguém, aí ninguém ceia mesmo. Vai todo mundo embora aqui, tá bom, vamos comer em casa porque aqui fechou. Então, queridos, a ceia são para aqueles que admitem que precisam mudar. Aqueles que querem crescer, inclusive aqueles que estão aqui, tem alguns que estão aqui que vão descer as águas do batismo. Você já decidiu descer as águas do batismo, então você pode ceiar. Você quer Deus, você quer Deus, você quer o Senhor, então a ceia é para você. E a Bíblia diz: examine-se o homem. Não é eu que examino ninguém, querido, eu não examino ninguém. Ah, mas aquele irmão, eu sei do problema dele, o problema é dele. Eu vou orar por ele, vou abençoar ele, mas é com ele e com o Senhor. Ninguém aqui determina quem, é o Senhor e você, amém, queridos? E coma e beba. Então, se você se examinar e encontrar em alguma coisa, se arrepende, pede perdão para o Senhor hoje. Aqui é o lugar. Nós estamos em um hospital, aqui é o lugar de ser curado, amém? Aqui é o lugar de você dizer: Deus está machucado aqui, Ele vai vir, Ele vai curar você. O que abre a ferida é o que fecha. Se Ele permitiu algumas coisas na sua vida, Ele vai fechar essa ferida em nome de Jesus. Quero te abençoar com essa palavra.